Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Não importa o horário que você está assistindo esse vídeo, deixe nos comentários o horário que você está assistindo, se é bom dia, se é boa noite ou se é boa tarde. E não se esqueçam, dá um like aí pra gente para ajudar nosso canal, que é um canal pequeno. Ajuda-nos a expandir, esse canal. Compartilhem, comentem, nos ajude aí a chegar mais longe com a palavra do Senhor, o estudo bíblico. E hoje nós vamos falar sobre um personagem misterioso. Na passagem, há um fato importante. Quando Abraão ele volta da guerra em que ele venceu, entra um personagem que é o rei Melquisedeque. Aparece nos versículos, a partir do versículo 18 do capítulo 14, esse personagem. E Abraão, ele dá um dízimo para esse rei. Então, quem será esse rei Melquisedeque? Vejamos o que está escrito em Gênesis, capítulo 14, versículo 18 ao 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E da onde Melquisedeque surgiu? Porque Abraão dizimou para ele. Ele era um sacerdote? Ele era um rei? Quem era Melquisedeque? De acordo com a revista EBD de Jovens e Adultos de 2022, na página 35, o comentarista Elianai Cabral, ele diz: historicamente, segundo Joséfo, Melquisedeque era rei de Salém, que depois se tornou Jerusalém, para ser o rei dos Jebusitas, descendente do terceiro filho de Cão, que está lá em Gênesis 10, versículo 16, que habitaram em Jerusalém até o tempo de Davi, segundo Samuel 5, versículo 6. Melquisedeque aparece e desaparece de forma misteriosa, bruscamente, todavia cumpriu sua missão. Nada tinha com a questão entre os reis do Oriente e da Palestina, mas ao mesmo tempo ele sentiu que devia louvar a Deus pelo gesto de Abraão. Dessa forma, fica entendido que Melquisedeque, que além de rei de Salém, era também um sacerdote de Deus. Seu nome significa Rei da Justiça, Rei da Paz. Abraão reconhece como um sacerdote do Deus Altíssimo e dá o dízimo de tudo que tinha. Pela primeira vez, o dízimo é mencionado na Bíblia por meio da aparição de Melquisedeque. O nome de Melquisedeque, ele é mencionado também lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 5 ao 10. Vamos ler um trecho deste capítulo. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer como sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecessem. Chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, no versículo 4, também menciona: Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Para conclusão, fica entendido que o sacerdote de Melquisedeque é comparado simbolicamente a Jesus, Rei Justo. No nosso próximo vídeo falaremos sobre a promessa. Não percam e não se esqueçam de curtir, compartilhar, seguir e comentar.